Shalom, queridos e amados. Esta mensagem estou enviando especial para aqueles que estão debaixo de nossa cobertura. É muito importante que você ouça com atenção, especialmente os líderes de cidades, de estados, de nações. Hoje nós tivemos uma reunião preparando para a Semana da Páscoa, que nós vamos usar o calendário da Páscoa judaica, começando nesse sábado, atos proféticos, e nós vamos apresentar diante de Deus as autoridades, a nossa nação, apresentar o nosso presidente, apresentar o STF, apresentar os governadores, apresentar cada cidade, cada estado vai se preparar para apresentar as suas autoridades diante de Deus. E como que a gente faz isso? Eu vou explicar. Quando Moisés saiu, recebeu a palavra de Deus lá no Monte Sinai, Deus deu uma palavra para ele e Deus teve que usar Jetro para dizer: Moisés, você está trabalhando demais, está cansado, você precisa nomear juízes. Juízes em cada cidade, juízes de primeira instância, seria assim, para julgar as questões menores. Depois, juízes, que vai em números de 4, 6, 12, 24 e vai indo. Que não pode resolver ali naqueles grupos, cidadezinha ou vilas de 120 pessoas, 150, vai para grupo maior, um juiz da próxima instância. E ele estabeleceu o Sanedrim com 70 juízes. Então Moisés, ele comandava esses 70, que era como o nosso Supremo de hoje. E acima daquele Supremo Tribunal tinha o profeta. E Deus disse para Moisés, Deus autorizou Moisés, quando Moisés recebe Jetro. Jetro era um filho de Noa. O que quer dizer isso? Um homem do mundo. Um homem que acreditava nas 7 leis noéticas. E a 7ª lei noética manda estabelecer tribunais. Então Deus está dizendo: vocês têm que estabelecer tribunais para julgar as causas na tua cidade, as causas. Mas temos tribunal aqui, sim, mas quando falhar esses tribunais, então Deus chama os tribunais dos seus ministros de Deus. Então cada um de nós somos ministros. A Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. E como que se julga? Eu vou ensinar sobre isso, mas eu quero que desde já você comece a se reunir para que na sua cidade, na sua igreja, tenha um grupo de pessoas prontas que estarão orando até a Páscoa. Começando nesse próximo sábado, uma consagração de 7 dias, onde todos os dias nós vamos fazer atos proféticos, não só aqui, mas em muitos lugares. Vamos ter profeta na Suíça. Hoje já conversamos, estabelecendo lá na Suíça, em muitos lugares do mundo, porque nós sabemos que por trás dessa pandemia tem principados, tem aí coisas da nova ordem mundial, nós sabemos disso. Tem aquele que nós não falamos o nome para não cortar o vídeo, que traz um governo anticristão por trás disso. Nós temos esse lado aí de políticos interesseiros e querem que realmente seja estabelecido caos em nossa nação. Então tudo isso compete aos juízes de primeira instância, de segunda, terceira, quarta instância, aqui resolver. Mas quando falha, então Deus chama os seus ministros. Então você é um ministro de Deus. E nós podemos e devemos nos levantar. Nós devemos nos organizar em grupos para começar a apresentar diante das cortes celestiais. Nós vamos apresentar todas as pessoas que estão falhando, todas as autoridades que estão errando e destruindo nossa nação. Compete a nós. E apresentar também nos tribunais celestiais os principados. Então estão trabalhando, fazendo os textos e os decretos, mas cada um de vocês devem já fazer seus decretos para a Páscoa. É muito importante se organizar
em cada estado. Estaremos reunindo e nos unindo com outros ministérios de oração. Nós estamos reunindo com outros profetas que nós conhecemos para somar e alcançar uma unidade de propósito, de pensamento, de oração. Usaremos os versículos do livro de Êxodo, especialmente com o tema Deixe meu povo ir, e vamos lutar pela nossa nação. Então, até a Páscoa, nós vamos levantar os tribunais espirituais. E lembre, por exemplo, um exemplo de um tribunal foi levantado. Elias, quando o governo falhou, quando a Suprema Corte da época, o Supremo Tribunal Federal do tempo de Elias falhou, porque naquela época, sabe quem ocupava o Supremo Tribunal Federal do tempo de Elias? Eram os seguidores de Baal. Eles eram endemoniados. Eles simplesmente eram os capa-preta daquela época. E então Elias levantou um tribunal, ele levantou ali e formou uma corte com 12 líderes, e ele apresentou diante de Deus e confrontou o principado. E nós vamos confrontar o principado que está por trás de tudo isso que nós vemos na nossa nação. Tem coisas terríveis por aí, gente. Tem coisas terríveis por aí. Então nós precisamos orar, interceder. A vacina e muitas vacinas estão sendo aplicadas hoje, vão trazer muitas mortes. A reação de uma coisa que ainda não foi comprovada, não foi testada. Então vai ter mortandade nas cidades, e vírus modificado, tantas coisas estão vindo que merecem a nossa atenção, a nossa oração. Então nós estamos entrando em uma profunda consagração nesses últimos dias antes da Páscoa. Eu quero convidar todos para esqueça qualquer coisa mais importante nos últimos 7 dias. Queridos, você vai saber o que eu estou falando nos próximos dias, você vai dizer, eu devia ter ouvido antes. Nós já falamos muito tempo atrás a respeito, e gravei para os nossos alunos sobre vacina e o problema que poderia isso aí trazer, o que tem por trás disso, o que tem por trás desse movimento de governadores, o que tem por trás desse movimento, dessa atitude do STF, e nós precisamos agora fazer atos proféticos. Então nós vai ter profetas em várias partes do Brasil, nós estamos também já faz uns 20 dias, estamos organizando. Tem pessoas lá em Brasília já vestidas de pano de saco e fazendo atos proféticos, e isso precisa ficar entre nós, secreto. Uma coisa que não se espalhe. Vai ter atos dentro do... vamos lá, depois a gente conversa. Então, quero que você organize e vamos lá. Todos os nossos líderes preparando. Eu estarei postando coisas, textos sobre como que nós devemos proceder. Estarei postando, já postei hoje um texto para os nossos líderes sobre a agenda do Fórum de São Paulo. Você vai ficar impressionado como tudo está planejado para que eles dominem as nações até esse ano, próximo ano. Então nós precisamos nos reunir. Amém? Deus abençoe. E você está sendo convocado, e assim como nos dias de Moisés, que Moisés pediu a Deus o que fazer, e Deus autorizou a ele a repartir do seu espírito, e o espírito que estava sobre Moisés veio sobre 70 homens, e esses 70 homens então foram levantados como ministros para julgar as causas mais difíceis da nação. E hoje eu oro a Deus para que a mesma unção, a mesma visão que Deus me deu a respeito dessas coisas que estão acontecendo, venha sobre nossos profetas, para que eles aprendam a entrar em juízo, que eles entrem nos tribunais de Deus e apresentem as causas mais difíceis da nossa nação. E até a Páscoa, vamos sair com as mãos cheias, decreto de riqueza e o inimigo derrotado, e o mar vermelho se abrindo, e o povo de Deus sendo ungido como príncipes de Deus. Amém? Shalom. Fique com Deus.